Fala pra mim, você gosta de cuscuz? Bom demais, né? Essa é a energia do povo nordestino. O cuscuz, ele está presente em todo o Brasil, mas para nós aqui da região é ainda mais importante, é um símbolo. Por isso que eu quero apresentar para vocês o melhor flocão para o seu melhor cuscuz. O flocão Puro Milho da Copa Irecê, uma cooperativa da região de Irecê que produz flocão de milho não transgênico, ou seja, sem alterações genéticas. Mas vem cá, que é gostoso todo mundo sabe. Mas doutora Anne, nossa especialista em nutrição, Master Coach, mentora de outras nutricionistas, fala pra gente, o cuscuz é mesmo nutritivo, além de saboroso? Uau! O cuscuz é um alimento interessantíssimo. A gente precisa pensar não só na parte nutricional, mas na praticidade, na versatilidade que ele traz. E é muito importante a gente saber combinar esse cuscuz. Quando a gente fala na parte nutricional, precisamos trazer a importância do carboidrato como fonte de energia. O cuscuz especialmente é um carboidrato de intermediária absorção. O que é isso? Esse carboidrato ele chega de forma gradual na corrente sanguínea por conta da quantidade de fibra que ele tem. Então não é um carboidrato de rápida nem de lenta, é intermediário. E por que trazer isso, né? Essa importância? A fibra também é um carboidrato. Porém, é um carboidrato que nós não temos enzimas que digerem. Então, é um carboidrato que é digerido pelas bactérias boas do nosso intestino. Se existem bactérias boas no nosso intestino, isso significa que também existem bactérias ruins. A fibra é o alimento das bactérias boas do nosso intestino. E essas bactérias, elas são responsáveis por sintetizar vitamina do complexo B e vitamina K. Além disso, ela é importante para a saúde intestinal, para a nossa imunidade. 80% da nossa imunidade, ela acontece no intestino. E é necessário alimentarmos essas bactérias. Sem falar que 90% da síntese de serotonina acontece no nosso intestino. Então, por que não dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro? Nós temos aí mais de 500 milhões de neurônios no nosso intestino. E essa saúde intestinal depende desse carboidrato. Na minha prática clínica, eu calculo todo o estado atual do meu paciente. E é muito comum a deficiência de fibra na alimentação. Aqui nós temos um exemplo de alimento que inclusive eu prescrevo muito na minha prática clínica. É interessante como fonte de energia e como fonte de fibra para os nossos pacientes. Perfeito. Agora tem uma pergunta, que aqui no rótulo do flocão Puro Milho, ele fala que é sem glúten e zero sódio. Doutora, o que isso significa? Muito bom. Quando a gente fala de um produto sem glúten, nós estamos falando de uma proteína, né, vegetal, extremamente alergênica, principalmente para pacientes que têm um estilo de vida inadequado. Né? Como eu falei, pessoas que têm déficit de fibra, eles vão ter inflamação intestinal. Então, quando você consome a quantidade adequada de fibra, você previne câncer de cólon, você previne câncer de intestino, você previne diverticulites, doenças intestinais, tá? E quando a gente fala de um alimento sem glúten, isso é muito interessante para pacientes celíacos, pacientes que têm alergia ao glúten, que hoje é muito comum, e interessantíssimo para pacientes que estão em estratégias nutricionais zero glúten. Doutora Anne, uma outra coisa muito forte, um apelo muito forte que tem no flocão Puro Milho é o fato dele ser não transgênico. O que é que isso significa na prática? Ok, isso é muito importante para um nutricionista, né? Como prescritores de saúde, daquele profissional que leva o seu paciente ao Destino Saúde, é importante a gente prescrever na estratégia do nosso paciente e optar por alimentos o mais saudável possível, o alimento mais próximo possível daquilo que é natural. Então, isso sem dúvida é muito importante. Existe uma discussão muito grande sobre esse tema, sobre o transgênico, tá? Mas ainda defendo o equilíbrio, defendo a saúde, a dose certa e a comida de verdade, o alimento de verdade. Então isso é muito importante. Imagina você que um alimento, além de saboroso, é super prático. Uma pitada de sal, um pouco de água, repouso e já está pronto. Então, doutora, como é que a gente combina isso dentro da estratégia nutricional? Muito bom. É uma coisa muito importante na nossa prescrição, é a questão da combinação perfeita, a combinação do alimento.
E, como eu falei inicialmente, o cuscuz é muito fácil de combinar. Eu já atendi pacientes que combinam cuscuz com abacate, para você ter noção, né? Cuscuz com amendoim, mas doutora Anne, tá? Então ele é muito versátil, muito fácil de combinar. É importante sempre combinarmos um carboidrato com uma fonte de proteína. Perfeito. Isso é muito importante, né? Com um outro alimento, fonte de fibra. Isso também é muito importante, porque o índice glicêmico dele vai se tornar ainda mais lento. O que é isso? Vai chegar de forma gradativa à corrente sanguínea, a liberação de insulina será mais lenta e isso vai prevenir o paciente de ter diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, se a gente está falando em combinar com uma fonte de proteína, eu estou falando de ovos, carnes, leite, frango, tudo isso para fazer a combinação perfeita. Exatamente. E nós que gostamos de um cuscuzinho temperado ou combinadinho vai ser sensacional. Então, pessoal, o flocão puro milho, a Copirecê produz também outros produtos derivados do milho. Aqui a gente tem a canjiquinha, aqui nós temos o mingau com cereais e aqui o mingau tradicional de milho. Todos esses produtos têm origem na agricultura familiar da Bahia, uma cooperativa com mais de 600 associados em Irecê e região. Quando você compra flocão puro milho, quando você compra um desses outros produtos, é a vida dessas 600 famílias que você impacta. Coma saudável, mas também coma com responsabilidade social. Quando for comprar o flocão para o seu cuscuz, a canjiquinha, o mingau, compre de uma cooperativa. Compre Copirecê, compre flocão puro milho.